Fala aí, pessoal, fala aí, GP às 10. Deu Verstappen na França e o cara lidera o campeonato com 12 pontos de vantagem sobre o Hamilton. O que vai acontecer no mundo? Vamos lá! Fala pessoal, hoje chegando um dia antes, né, do que o normal. Ontem tivemos a vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio da França, em Paul Ricard, e já que o Christian Horner falou que se a Red Bull é capaz de ganhar da Mercedes na França, ela pode ganhar em qualquer lugar, então podemos imaginar que a Red Bull será campeã do mundo em 2021. Mas calma! Faltam 16 corridas. Se a gente olhar para o que é a história da Fórmula 1, é como se faltasse uma temporada inteira, né? Daquelas temporadas dos anos 80, dos anos 90, em que um dos pilotos começa com 12 pontos de desvantagem em relação ao seu principal adversário, né? Considerando que são 25 pontos para cada vitória, ainda é uma diferença que, é claro, o Hamilton pode descontar. Mas a grande pergunta é, vai conseguir? O que está acontecendo com a Mercedes? Não está acontecendo nada de tão espetacular. A Mercedes ganha e perde. Nos últimos anos ganhou muito mais do que perdeu uma corridinha ou outra. E nessa temporada a gente vem dizendo desde o início, se ganhar o campeonato, se for campeã, vai ser com mais dificuldade do que aconteceu nos anos anteriores, principalmente nas duas últimas temporadas em que as coisas foram muito fáceis para a equipe e para o Lewis Hamilton. Tem um adversário à altura, Verstappen é um piloto excepcional, que vem guiando muito bem, vem conseguindo cumprir aquilo que a Red Bull traça para ele como estratégia, e foi assim ontem, uma estratégia ousada, pode-se dizer, né? Essa corrida de Paul Ricard, pelo menos nas últimas duas provas, as únicas duas que aconteceram nesse traçado, nessa configuração, essas corridas foram corridas de uma parada, e foi para isso que todo mundo largou ontem, para fazer apenas um pit stop, mas num determinado momento a Red Bull percebeu que os pneus não iam aguentar, que o rendimento ia cair muito no final da prova, e arriscou, falou, não, vamos parar de novo, vamos botar pneu novo nesse moleque para ganhar a corrida no fim, e foi o que aconteceu. Duas voltas do final, o Verstappen passou o Hamilton, que cumpriu a estratégia que a Mercedes tinha traçado e que quase todo mundo traçou, de fazer apenas uma parada. Na verdade, duas paradas na turma da ponta, só o Verstappen, porque é um piloto bom bastante para fazer os tempos que são necessários, fazer o undercut, como se fala, agora está todo mundo falando undercut, que ele já havia feito na primeira parada. E o Hamilton foi muito feliz quando ele disse no final da corrida, olha, se eu tinha de parar de novo, eu já estava atrás, né? Eles já tinham passado a gente no primeiro pit stop. E de fato isso aconteceu. O Hamilton assumiu a liderança da prova logo na segunda curva. O Hamilton conseguiu se valer de um erro do Verstappen, que deu uma escapada da pista. E aí a gente teve aquela primeira parte da prova, gato e rato, um atrás do outro, não deixando escapar e não tentando fazer nenhuma maluquice, tendo paciência, foi o que o Verstappen teve. E aí, como ele consegue a ultrapassagem nas paradas, deixa eu até ver aqui nas minhas anotações, em que volta parou o Verstappen, em que volta parou o Lewis Hamilton. Gente, o meu caderninho está cada vez mais amarrotado. Veja. Parada do Verstappen, volta 19. Parada do Hamilton, volta 20. Essa volta a mais, uma volta antes que parou o Verstappen, foi fundamental. Ele conseguiu fazer uma volta de retorno muito rápida e o Hamilton, quando saiu do box, já tinha perdido a liderança. E aí, realmente, eu não sei se eu faria muito diferente se fosse a Mercedes. Chamar ele de novo para uma segunda parada, pode ser, mas agora fica fácil de dizer, né? Naquele momento da corrida, quando o Verstappen parou para fazer o seu segundo pit stop, na volta de número 32, foi uma coisa meio espantosa para todo mundo. Falou, será que
Isso aqui tinha que fazer isso mesmo? Agora, como estava todo mundo reclamando de pneu, sim, tinha de fazer isso mesmo, fez e ganhou a corrida. Como teve gente que não fez e chegou em boas posições, caso do próprio Sérgio Pérez, que foi o terceiro colocado, é um grande gestor de borracha, de pneus, outros pilotos que ficaram ali na zona de pontos. Teve gente que parou muito cedo, como o Leclerc da Ferrari, e acabou tendo uma prova desastrosa, se arrastou lá atrás, teve de parar uma segunda vez, nem pontuar, não pontuou. Então foi uma corrida cheia de nuances, de estratégias possíveis, mas que praticamente todo mundo seguiu a mesma que tinha sido traçada antes do início, exceto a Red Bull com o Verstappen, o que lhe valeu, essa ousadia lhe valeu a vitória e a melhor volta e essa pontuação muito boa, 131 pontos agora contra 119 do Lewis Hamilton. O Verstappen cumpriu aquilo que ele prometeu depois da classificação, recuperar os pontos que havia perdido no Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku. Hamilton tem 119, 131 para o Verstappen, o Pérez vai a 84, a Red Bull tem um segundo piloto muito bom, que vai pontuar bastante, como a gente imaginava. Ele levou um tempinho para se adaptar à equipe, mas já na quinta corrida ganhou, na sexta corrida ganhou, na sétima hoje foi ao pódio de novo, na sétima ontem, em Manicur, e em Manicur, que saudade de Manicur, em Paul Ricard. E aí a gente tem o Lando Norris, que fez mais uma ótima corrida, foi o quinto colocado com 76 pontos, e o Bottas, que foi o quarto colocado, tem 59, mais uma vez o Bottas não brilhando, não brilhou. Em determinado momento da corrida ele reclamou, eu não falei que eram duas paradas, que era muito melhor, por que vocês não me ouvem e tal. Enfim, o clima na equipe está meio pesado, na Mercedes a gente percebe, porque não está acostumada a andar atrás. Desde que começou essa era, eu ia falar era dos pontos corridos, desde que começou essa era híbrida, em 2014, a Mercedes não enfrentou uma situação dessa, né? De ficar tão atrás, agora tão atrás mesmo, né, entre os pilotos e construtores. São 22, 32, 37 pontos de desvantagem para a Red Bull no Mundial de Construtores. Então, eu acho que esse Grande Prêmio da França significou sim um momento de virada no campeonato se a Mercedes não mostrar uma reação muito imediata. Se a Mercedes perder esse campeonato, quando chegar no final do ano a gente vai falar, sabe quando a Mercedes percebeu que ia perder o campeonato, que ia perder o título? Sabe quando a Red Bull deu o pulo? Foi no Grande Prêmio da França, em Paul Ricard, aquela vitória que era uma vitória, eu não vou dizer absolutamente improvável, né? A Red Bull, ela é candidata a vitórias em todas as corridas, né, nesse ano, mas era uma corrida que a Mercedes tinha um retrospecto muito bom, ganhou as duas provas lá em 2018 e 2019 com muita facilidade. Depois de duas corridas na rua, a impressão que se tinha é que não, agora que voltam aos autódromos, as coisas voltam ao normal para a Mercedes, que é voltar a ser muito competitiva, e ela não foi muito competitiva na França, a verdade é essa, né? Perdeu a pole, ganhou a liderança da corrida graças a um erro do Verstappen, mas a Red Bull conseguiu dar a volta, o Verstappen conseguiu dar a volta nessa prova e superar a Mercedes de novo. E quando acabou a corrida, o Hamilton falou, não, os caras tiveram o carro mais rápido, ponto. É basicamente isso. Agora a gente tem duas provas na Áustria, onde a Mercedes também costuma andar bem, mas em todas as etapas desse campeonato a gente vai falar um pouco a mesma coisa. Ah, mas nessa pista a Mercedes costuma andar bem. Sim, ela nos últimos anos andou bem praticamente em todas, tirando as pistas de rua, né? E nesse ano ela pode até continuar andando bem, mas tem gente que pode andar melhor, que é o caso muito claro da Red Bull. Então eu acho que nesse momento, a gente já, com 7 corridas disputadas, a gente já pode começar a olhar para o desfecho desse campeonato, está bem longe, inclusive, com um olhar um pouco mais favorável para a Red Bull, né? Porque, de fato, como disse o Christian Horner, se ganha na França, numa pista como essa pista da França, é porque dá para ganhar nas outras, né? E eu acho que isso está bem claro, com a vantagem que a Red Bull tem ainda de ter um bom segundo piloto, um cara que faz pontos, um cara que vai ao pódio. Claro, o Pérez não foi decisivo na corrida de ontem para a vitória do Verstappen, mas nessa coisa de acumular pontos para o Mundial de Construtores, ele é muito importante, né? Saber que pode contar com o cara. E com o Bottas, a Mercedes sabe que também talvez eu não possa mais contar
para nada, entendeu? Assim, o cara vai lá, vai chegar em quarto, agora vai chegar em quarto, não vai nem chegar em segundo, vai chegar em quarto, né? E não ajuda a grande coisa, né? Então, coitado, mas também não vamos botar a culpa no Bottas pelo que está acontecendo, até porque a Mercedes nos últimos anos foi uma equipe de um piloto só, desde que o Rosberg saiu, e esse piloto só foi mais do que suficiente para ganhar títulos, ganhar corridas, fazer poles, enfim, fazer os números que o Hamilton tem. É um desafio diferente para o Hamilton, é um desafio novo, enfrentar um piloto e uma equipe que estão num momento espetacular. É verdade que a Mercedes, nessas últimas temporadas de domínio, ela chegou a sofrer um pouquinho nas mãos da Ferrari, mas sofreu um pouquinho, né? E durante um pedaço do campeonato, né? Agora a gente vê uma forma muito consistente da Red Bull, né? E do Verstappen, muita autoconfiança, muita capacidade de mudar uma estratégia no meio de uma corrida, aprender com os erros. Errou em algumas provas desse ano, claro que errou, mas tá lá, tá com tesão. A Red Bull tá assim, tá trincando, né? E a Mercedes, você já via as feições um pouco mais amarradas de todo mundo. O Hamilton ainda com um sorrisinho e tal, mas será que esse sorrisinho é um sorrisinho de não, pode deixar que a gente se vira? Ou é um sorrisinho de nervoso? Não dá para saber, também não sou analista de sorrisos, né? Vamos ver como é que vai ser a partir de agora, nas próximas etapas. Já tem corrida domingo, tem um outro também, é ótimo isso. E para falar um pouquinho mais do Grande Prêmio da França, elogiar o Lando Norris e a McLaren, que chegou em quinto e sexto, né? O Norris com uma corrida muito boa, começou ruim, mas depois ele acabou ganhando muitas posições, inclusive do Ricardo, e chega numa ótima quinta colocação, o tal do primeiro dos outros, né? O Ricardo fez uma corrida melhor do que a média que ele vem fazendo, chegou em sexto, pontos importantes, e a Ferrari foi a grande decepção, com seus dois pilotos fora da zona de pontos. Isso fez com que a McLaren fosse 110 pontos contra 94 da Ferrari, que zerou, né, como eu disse. E essa briga pelo terceiro lugar no campeonato tá boa, mas me parece já com um claro favoritismo da McLaren, né? A Ferrari fez duas poles, surpreendentes até, em Mônaco, né, no Azerbaijão, não converteu essas poles em resultados muito expressivos, e a McLaren segue firme. Também uma nota de destaque aqui para o Alonso, o oitavo colocado, para o Vettel, o nono. O Alonso chegando na frente do companheiro de equipe dele, o Esteban Ocon, e o Vettel pontuando dentro do jeito que dá, e até o Stroll, né, décimo colocado, também pontuando, o Aston Martin, com esses dois pilotos, se colocando aí a equipe como a principal equipe do pelotão, do chamado pelotão intermediário, não, principal não, ela brigando, acho que vai brigar aí com o Alpine, com a AlphaTauri, que é uma equipe de um piloto só, porque o Tsunoda realmente é uma decepção, a gente achava que ele era muito melhor do que ele é. Só o Gasly que está andando bem, andou bem de novo, foi sétimo colocado, mas a gente tem aí uma disputinha legal nesse segundo pelotão, AlphaTauri 45 pontos, Aston Martin com 40 e a Alpine com 29, o que é legal também para essa briga pelo quinto lugar no Campeonato Mundial. É um bom pelotão intermediário. Se a gente olhar do quinto, que foi o Norris, para o Vettel, que foi o nono colocado na corrida de ontem, eles todos chegaram coladinhos, uns nos outros, o que mostra equilíbrio e que serão detalhes que vão determinar as posições finais desses pilotos. Mas isso aí é outrismo, né? É falar do que não é tão relevante nessa temporada, a briga entre Red Bull e Mercedes, a briga entre Verstappen e Hamilton que é o grande tema, né, desta temporada 2021. Foi um encontro na pista, uma briga mano a mano, né? Corrida decidida nas últimas duas voltas, entre os protagonistas do campeonato, entre os que lutam pelo título efetivamente, e isso é muito bom nessa temporada que a gente está vendo, graças, né, a um momento da Mercedes que a gente não imaginava que iria ver tão cedo, um momento de vacilo, claudicante, dando uma derrapada aqui, outra ali, mas não nos esqueçamos, tem Hamilton, e não nos esqueçamos, é a equipe que ganhou os últimos 7 campeonatos, tanto de pilotos quanto de construtores. Não dá já para descartar a Mercedes, calma, mas que a Red Bull
mostra que tem condições, sim, né, de bater o potente exército alemão? Tem sim. Esse Grande Prêmio da França mostrou isso. É isso aí. Um abraço a todos e semana que vem estamos de volta com mais um GP às 10 para falar do Grande Prêmio da Estíria. Tchau, boa semana a todos.